Um furacão de categoria 13 assolava a costa portuguesa quando ele expulsou a sua mulher do carro para levar a amante ao hospital. 30 minutos depois, regressou apenas para ser paralisado por uma visão aterradora. No coração da tempestade, um marido impiedoso abandonara a sua mulher na autoestrada, desesperado para chegar até a sua amante, que entrava em trabalho de parto. Ele deixou-a para morrer na noite implacável. Mas quando voltou, a cena que o aguardava ficaria gravada na sua memória para o resto da vida. A mulher de voz suave que ele conhecera renascera, regressando fria, orgulhosa e armada, com uma verdade que mergulharia ele e a sua amante num pesadelo para toda a vida. A noite caiu silenciosamente sobre as quintas exclusivas de Cascais, sendo o único som o do vento feroz a assobiar através dos grandes sobreiros que ladeavam a entrada. Dentro de uma vasta cozinha moderna, Leonor Vasconcelos debruçava-se, a passar cuidadosamente um molho de cor âmbar sobre um bife da vazia perfeitamente selado. O aroma rico de manteiga e ervas misturava-se com o cheiro de batatas a murro com alho e espargos salteados a aquecer no forno. Estes eram todos os pratos favoritos de Miguel. Ela olhou para o elegante relógio de parede. O ponteiro das horas apontava diretamente para as 9. Tinham passado 3 horas desde o fim do seu habitual dia de trabalho. A refeição sumptuosa, há muito preparada, arrefecera, espelhando o arrefecimento lento da sua espera. Leonor suspirou, desatando o seu avental bege e afundando-se no sofá macio da sala de estar, os seus olhos fixos no quintal escuro e açoitado pela chuva. 3 anos de casamento e os jantares a sós tornaram-se a norma. Ao longo do último ano, as chegadas de Miguel tornaram-se mais erráticas, as suas chamadas telefônicas mais secretas. O familiar e reconfortante cheiro a cedro que ele outrora usava fora substituído por outra coisa. Era a fragrância persistente de perfume de mulher, um diferente a cada dia, doce, enjoativo e totalmente estranho. O som da chave na fechadura foi um clique agudo e frio. Leonor sobressaltou-se, levantando-se rapidamente, as pernas ligeiramente dormentes de estar sentada há tanto tempo. Miguel Almeida entrou, a sua alta figura trazendo consigo o frio da tempestade. O seu fato de marca estava invulgarmente amarrotado e um aroma floral doce que ela não reconheceu pairava no ar. Certamente não era o dela. "Estás em casa", disse ela suavemente, tentando mascarar o cansaço na sua voz. "Já comeste? Posso aquecer o jantar para ti." Miguel afrouxou a gravata, atirando a sua pasta de cabedal descuidadamente para uma cadeira. Ele não olhou para ela. A sua resposta foi seca. "Não é preciso, como o que houver." Ele sentou-se à mesa de jantar como um rei a tomar o seu trono, e Leonor, como uma bela serva, serviu-o silenciosamente, colocando o bife e os acompanhamentos no seu prato. Ela sentou-se em frente a ele, a observá-lo comer. Ele deu uma dentada no bife, mastigou algumas vezes e franziu ligeiramente o sobrolho. "Está um pouco passado demais", comentou ele, o seu tom tão casual como se estivesse a discutir o tempo. "Comi um bife em casa de uma amiga na semana passada. Ela cozinha muito melhor. Estava perfeitamente mal passado, tão tenro. Devias aprender com ela." A mão de Leonor segurando o garfo congelou a meio do ar. Um peso invisível pressionou o seu peito, dificultando a respiração. Uma amiga, ele pronunciou as palavras tão casualmente, como se fossem inofensivas. Ela lembrou-se de um tempo em que ele jurara que a sua comida era a melhor do mundo. Ela baixou a cabeça, escondendo o tremor dos seus lábios. "Está bem, terei mais cuidado da próxima vez." Um silêncio sufocante desceu novamente, mais aterrador do que qualquer discussão. Era uma faca cega a serrar lentamente o seu coração, uma dor persistente e agonizante. Nesse momento, o telemóvel de Miguel, pousado na mesa, iluminou-se com uma mensagem a chegar.
Ela viu um sorriso gentil cintilar no seu rosto, habitualmente austero, um sorriso que não via dirigido a ela há muito tempo. Ele pegou no telemóvel e foi para o pátio coberto, fechando a porta de vidro atrás de si, separando os seus dois mundos. Embora não conseguisse ouvir as palavras claramente, conseguia sentir a ternura na sua voz através do vidro. Sim, estou em casa. Já comeste? Estás cansada? Não penses demasiado. Dorme um pouco. Vejo-te amanhã. Cada palavra abafada foi suficiente para esmagar os últimos vestígios de esperança no seu coração. Leonor sentou-se sozinha à mesa de jantar fria, observando as costas do seu marido enquanto ele derramava todo o seu afeto sobre outra mulher. A mansão imponente, de repente, pareceu cavernosa e gelada. Lágrimas que ela não sabia que estavam a chegar escorreram pelo seu rosto, caindo no prato de comida, intocado à sua frente. Na manhã seguinte, Leonor foi despertada pelo toque incessante do seu telemóvel. Era Miguel. A sua voz do outro lado estava impaciente, autoritária. O contrato da imobiliária Atlântico está na minha secretária no escritório. Tenho uma reunião às 10. Traz-mo ao escritório agora e despacha-te. Ele desligou antes que ela pudesse responder. A sua indiferença tornara-se um reflexo. Leonor olhou para o seu reflexo no espelho, os olhos inchados de uma noite de choro. Ela vestiu-se apaticamente com um vestido simples, encontrou o contrato e saiu apressada de casa. A empresa de Miguel, o Grupo Almeida, ocupava os últimos andares de um arranha-céu cintilante no Parque das Nações. O lugar era um monumento à riqueza e ao poder, cheio de funcionários em fatos caros e elegantes, a caminhar com confiança. Leonor, no seu simples vestido de cor creme, sentia-se como uma estranha num mundo que não era o seu. Apesar de ser a esposa do CEO, podia contar pelos dedos de uma mão o número de vezes que lá estivera em 3 anos. As recepcionistas olharam-na com uma mistura de curiosidade e escrutínio, embora se mantivessem profissionais. Dona Leonor, por favor, suba ao último andar. O Sr. Almeida está à sua espera. Leonor agradeceu com um aceno de cabeça e entrou no elevador executivo privado. Quando as portas se abriram no 35º andar, a primeira pessoa que viu não foi Miguel, mas uma jovem bonita num vestido de negócios justo que acentuava as suas curvas. Ela estava de pé junto à secretária de Miguel a arranjar cuidadosamente um ramo de lírios perfumados numa jarra, um ato que parecia simultaneamente mundano e perturbadoramente íntimo. Ao ver Leonor, a jovem sorriu docemente e aproximou-se. Deve ser a Dona Leonor. Sou a Jéssica Santos, assistente do Sr. Almeida. Ele fala de si a toda hora. As suas palavras eram como pequenas agulhas a picar o coração de Leonor. O Miguel fala de mim? Ele mal me dirige uma palavra civilizada. Como poderia ele ter tempo para falar de mim a qualquer outra pessoa? Olá, vim deixar um documento para ele, respondeu Leonor educadamente, reprimindo as suas emoções. Jéssica levantou uma mão para prender uma madeixa solta do seu cabelo ondulado. O gesto foi deliberadamente concebido para exibir uma pulseira de platina cintilante no seu pulso esguio. Oh, esta coisa é tão pesada, fez beicinho. O senhor. Almeida insistiu que me ficava bem, mas não tenho a certeza. O coração de Leonor apertou-se. Ela reconheceu aquela pulseira. Era da última coleção de um designer de joias de renome mundial. No mês passado, no aniversário de casamento deles, ela admirara um colar da mesma coleção, mas Miguel descartara-o como demasiado extravagante e frívolo. No entanto, aqui estava uma pulseira ainda mais cara no pulso da sua assistente. Percebendo a cor a desaparecer do rosto de Leonor, Jéssica sorriu para si mesma enquanto fingia entusiasmo. Por favor, sente-se. O Sr. Almeida está numa reunião, mas deve terminar em breve. Deixe-me ir buscar-lhe uma chávena de café. Antes que Leonor pudesse recusar, ela já se apressara para uma pequena copa. Um momento depois, ela saiu com uma caneca fumegante.
Ao entregá-la a Leonor, o seu pulso tremeu, e toda a chávena de café quente derramou-se sobre a mão de Leonor e o seu vestido de cor creme. Ah! Gritou Leonor suavemente de dor, enquanto a sua mão ficava imediatamente vermelha. Oh, peço imensa desculpa, dona Leonor. Sou tão desajeitada. Jéssica pediu desculpa profusamente, embora um brilho de triunfo tenha passado pelos seus olhos. Nesse momento, a porta da sala de conferências abriu-se. Miguel saiu com vários parceiros de negócios, os seus olhos caindo imediatamente sobre a cena, a sua esposa a contorcer-se de dor, o vestido manchado de café e a sua assistente com ar pálido e perturbado. O seu rosto escureceu instantaneamente. Sem pedir uma explicação, ele gritou com Leonor. O que é que estás a fazer? A Jéssica só estava a tentar ser simpática. Se não o querias, podias ter dito que não. Por que é que lhe fizeste isso? A sua voz estava carregada de raiva e desapontamento, como se ela tivesse cometido um crime hediondo. Ele correu para o lado de Jéssica, perguntando-lhe com preocupação, ignorando completamente a mão vermelha e a arder da sua esposa. Estás bem? Queimaste-te? A humilhação abateu-se sobre Leonor, deixando-a sem palavras. Quaisquer palavras de defesa morreram na sua garganta, em frente aos seus parceiros, em frente aos seus funcionários. Ele despojara de toda a dignidade. Ele virou-se para ela, os seus olhos tão frios como gelo, a sua voz um silvo baixo e desdenhoso. Olha para ti. Vens ao meu escritório vestida assim e causas uma cena. Vai para casa. Não me envergonhes mais. Como isso? Ele virou-se e confortou gentilmente Jéssica, que agora se apoiava nele, parecendo vitimizada. Depois, continuou a acompanhar os seus convidados como se Leonor não fosse mais do que ar. Leonor ficou sozinha no vasto e frio corredor. A queimadura na sua mão ainda latejava, mas não era nada comparada com a agonia que lhe rasgava o coração. Ela colocou silenciosamente o contrato na secretária da recepção e foi-se embora, às suas costas direitas e solitárias. Ela não chorou. Já tinha esgotado as lágrimas na noite anterior. A humilhação no escritório ardeu dentro de Leonor todo o dia. Ela regressou à casa fria e vazia e sentou-se no escuro, deixando a dor consumi-la. Não sabia quanto tempo ficou ali sentada, apenas que, quando finalmente se mexeu, era tarde e Miguel ainda não estava em casa. Ele não viria para casa esta noite. Ela cambaleou e entrou no closet deles. O cheiro do perfume de Jéssica ainda estava impregnado no casaco do fato que ele usara. Uma onda de náusea subiu-lhe à garganta. Ela queria atirá-lo ao lixo, queimá-lo até as cinzas, mas no final só conseguiu levá-lo entorpecida para a lavandaria. Enquanto verificava os bolsos, os seus dedos tocaram num pedaço de papel dobrado, num quadrado perfeito. O coração de Leonor deu um salto. Uma sensação de pavor apoderou-se dela, enquanto as suas mãos trêmulas o desdobravam. Era um relatório de ecografia de uma prestigiada maternidade em Lisboa. A impressão preta e nítida era como 1000 pequenas facas a esfaqueá-la nos olhos. Nome: Jéssica Santos. Idade: 24. Diagnóstico: gravidez intrauterina única, 32 semanas. 32 semanas. 8 meses. O frágil pedaço de papel de repente pareceu impossivelmente pesado. Escorregou das suas mãos, flutuando no ar antes de pousar silenciosamente no chão frio de azulejo. Ela desabou, o seu corpo desprovido de toda a força. 8 meses. Significava que, enquanto ele ainda lhe sussurrava palavras doces, enquanto ainda partilhavam noites íntimas, ele já tinha gerado um filho com outra mulher. O engano era demasiado cruel, demasiado nojento. A sua visão ficou turva. 3 anos de casamento, ela abdicara do seu estatuto como filha de uma família proeminente, abandonara uma carreira promissora, tudo para ser o seu sistema de apoio.
Aprendeu a cozinhar, a arranjar flores, a ser a esposa perfeita aos olhos dele. E esta traição descarada era a sua recompensa. Ela não sabia quanto tempo ficou sentada no chão gelado até a porta do quarto se abrir. Miguel entrou, a cheirar a álcool. Ele viu-a no chão, o relatório da ecografia ao seu lado, e congelou. Mas não havia nenhum vislumbre de culpa ou pânico no seu rosto, apenas aborrecimento e fria indiferença. Andaste a mexer nas minhas coisas, afirmou ele, a sua voz uma acusação baixa. Leonor levantou o olhar, os seus olhos avermelhados fixos nele. Ela pegou no relatório, a sua voz a tremer, mas cada palavra era clara. Miguel, o que é isto? Miguel olhou para o papel, depois para ela, a sua expressão totalmente desavergonhada. Ele nem sequer se deu ao trabalho de negar. É exatamente o que vês. A Jéssica está grávida. É meu filho. Por quê? Leonor sentiu um sabor amargo subir-lhe à garganta. Por que é que me fizeste isto? Por quê? Miguel soltou uma gargalhada fria e cruel. Ele aproximou-se e sentou-se na beira da cama, olhando para ela com condescendência. Leonor, olha bem para ti. Estamos casados há 3 anos e a tua barriga continua lisa. Preciso de um filho para continuar o meu nome, para herdar o império que tanto trabalhei para construir. Podes dar-me isso? Cada palavra dele era um punhal a torcer-se no seu coração, a fazer sangue. Então, aos olhos dele, ela não era mais do que uma máquina de fazer filhos. E quando ela falhou no seu dever, ele estava perfeitamente disposto a encontrar uma substituta. Então encontraste outra pessoa para ter o teu filho, sussurrou ela, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. O nosso amor, os teus votos, foi tudo uma mentira. Amor escarneceu-ela. O amor pode se comer? Ajuda-me a fechar negócios de milhões de euros. Leonor, deixa de ser tão ingênua. Uma mulher como a Jéssica é quem me pode ajudar na minha carreira, não uma esposa que só anda pela cozinha. A verdade foi posta a nu, crua e excruciante. Ela não conseguia acreditar que o homem à sua frente era o mesmo que ela outrora amara com cada fibra do seu ser. Vendo as suas lágrimas silenciosas, ele perdeu toda a paciência. Ele levantou-se, imponente sobre ela, a sua voz a tornar-se glacial. Tens 2 escolhas. Uma, aceitas o teu papel como Sr. Almeida e aceitas a existência da Jéssica e do meu filho. Quando o bebê nascer, tu vais criá-lo. Ele ainda te chamará de mãe. Dua. Ele fez uma pausa, inclinando-se para perto do seu ouvido. Divorciamo-nos. Sairás sem nada. Lembra-te que esta casa, o teu carro, tudo está em meu nome. As suas palavras eram uma sentença de morte. Ele não lhe oferecia escapatória. Apenas uma escolha entre a humilhação e a indigência. Leonor olhou para ele através das suas lágrimas. O seu rosto familiar parecia agora monstruoso e estranho. O seu coração, naquele momento, ficou completamente dormente. Nos dias seguintes, a atmosfera na quinta de Cascais era sufocante. Leonor e Miguel viviam sob o mesmo teto como estranhos. Ele saía cedo e voltava tarde, tratando-a como se ela fosse invisível. O coração dela transformara-se em pedra. Ela não tinha mais nada a dizer-lhe. Os papéis do divórcio já estavam redigidos, à espera do momento certo. Naquela manhã, enquanto Leonor regava as suas orquídeas na varanda, Miguel saiu do seu escritório, já vestido com um fato elegante. Prepara-te. Esta tarde, vamos de carro para o Algarve. Era uma ordem, não um pedido. Leonor virou-se, o seu olhar firme. O Algarve? Para quê? É o 80 grau aniversário da avó. Esqueceste-te? Perguntou ele. A testa franzida de aborrecimento com o seu suposto esquecimento. Como poderia ela esquecer? A avó dele era a única pessoa na sua família que alguma vez fora gentil com ela. Mas ela já não estava com disposição para fazer o papel da neta de lei bonita. Não vou. Podes ir sozinho, respondeu ela ao seu tom firme.
A sua desobediência claramente o irritou. Ele avançou, a sua mão grande a apertar-lhe o pulso. Leonor, não abuses da sorte. Achas que tens o direito de recusar? Deixa-me dizer-te uma coisa. Enquanto fores a Senhuá, Almeida, tens o dever de manter a minha imagem, a imagem desta família. Toda a gente lá em casa sabe que tenho uma esposa perfeita. Queres que eu perca a face em frente aos meus parentes? Imogen? Leonor riu-se. Um som amargo e quebrado. Miguel Almeida. Ainda te preocupas com a tua imagem? Quando estavas a dormir com outra mulher, a engravidá-la, alguma vez pensaste na minha dignidade? Cala-te, rugiu ele. O seu aperto a intensificar-se, fazendo o seu pulso doer. Isso é assunto meu. Não te compete a te julgar. Vais esta tarde. Não me obrigues a usar a força. Ele largou-a, deixando uma marca vermelha de raiva na sua pele pálida. Ele ajustou a gravata e virou-se para sair, lançando um último comando frio por cima do ombro. Saímos as duas. Estejas pronta e veste-te apropriadamente. Leonor observou as suas costas a afastarem-se, um ódio profundo a encher o seu ser. Ele não precisava dela por amor. Precisava dela como um belo acessório, uma fachada impecável para esconder a sua vida podre e enganadora. Naquela tarde, um elegante Mercedes preto saiu dos portões da quinta. O ar dentro do carro estava mais frio do que o ar-condicionado. Leonor olhava pela janela, observando a paisagem de Cascais a passar desfocada como um filme mudo. Miguel concentrava-se na condução, o seu rosto uma máscara imóvel. Não trocaram uma única palavra. O silêncio era pesado, opressivo. Um boletim de notícias na rádio interrompeu uma melodia suave. A voz do locutor tornou-se grave. Última hora. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso de tempestade severa. A tempestade Helena está a intensificar-se rapidamente e prevê-se que atinja a costa, incluindo o Algarve, esta noite. Os ventos sustentados perto do centro da tempestade podem atingir os 220 km por hora, uma forte tempestade de categoria 13. Foi emitido um alerta vermelho. Aconselha-se todos os residentes a permanecerem em casa. Todos os veículos nas principais autoestradas devem procurar abrigo seguro imediatamente. Leonor virou-se para Miguel, a sua voz cheia de ansiedade. Ouviste? Vem aí uma grande tempestade. Talvez devêssemos voltar para trás. Podemos simplesmente ligar à tua avó. Miguel lançou-lhe um olhar desdenhoso. É apenas uma tempestade. Qual é o problema? Tens assim tanto medo de morrer? As notícias exageram sempre. Prometi à avó que estaria lá, e eu não quebro as minhas promessas. Mas isto é uma tempestade severa. É perigoso. Estamos a conduzir diretamente para ela. Eu disse que está tudo bem, por isso está tudo bem, retorquiu ele, a sua paciência esgotada. Agora senta-te aí quieta e não me distraias. Leonor sabia que não conseguiria fazê-lo mudar de ideias. A teimosia e o egoísmo estavam gravados no seu próprio ser. Ela só conseguiu agarrar-se com mais força ao cinto de segurança, um pavor sem nome a enrolar-se no seu estômago. Lá fora, o céu escurecia, o vento aumentava, trazendo um frio úmido e sinistro. Esta viagem parecia malfadada desde o início. O carro acelerou pela A2, a principal artéria que liga Lisboa ao sul do país. O céu tornara-se de um cinzento pesado e magoado, como se estivesse prestes a desabar. Nuvens negras gigantescas agitavam-se no alto, anunciando a fúria iminente da natureza. O vento começou a uivar, com rajadas tão violentas que até o pesado sedã de luxo tremia. Depois, as primeiras gotas de chuva caíram, começando como um leve chuvisco antes de se intensificarem numa chuva torrencial. A água batia contra o para-brisas em lençóis, os limpa-para-brisas a trabalhar na velocidade máxima, mas sem conseguir manter a visão clara. A visibilidade caiu para apenas alguns metros de um cinzento desfocado e aterrador.
Leonor agarrou a sua mala, o seu corpo tenso. Conseguia sentir o perigo a aproximar-se. Miguel, isto é demasiado perigoso. Por favor, encontra uma saída, uma área de serviço, qualquer coisa. Precisamos de esperar que passe. A sua voz era fraca de medo. Conduzir nisto é suicídio. O rosto de Miguel permaneceu uma máscara de desafio de pedra. Ele agarrou o volante, os seus olhos semicerrados, a esforçar-se para ver a estrada à frente. A ferocidade da tempestade não fez nada para suavizar a sua obstinação. A saída está mesmo ali à frente. Estamos quase a chegar. Para de fazer uma cena, gritou ele, a sua voz afiada de irritação. Ele odiava este tempo e odiava o medo dela. Nesse momento, acima do rugido da chuva e do guincho do vento, o seu telemóvel tocou, um som estridente e urgente. O ecrã iluminou-se, exibindo um único nome: Jéssica. Instantaneamente, a irritação e a teimosia desapareceram do rosto de Miguel, substituídas por uma ansiedade inconformável. Ele atendeu rapidamente, colocando a chamada em alta voz para poder conduzir. Jéssica, o que se passa? A sua voz era subitamente gentil, uma ternura que Leonor não ouvia há anos. Do outro lado, veio a voz de Jéssica em pânico, a soluçar, pontuada por respirações ofegantes. Miguel, onde estás? Ajuda-me. A minha barriga dói tanto. O coração de Miguel parou. Onde estás? O que aconteceu? Acalma-te e diz-me. Eu caí na casa de banho. Agora estou com estas cólicas horríveis. Achou. Acho que as águas rebentaram. O grito de dor de Jéssica ecoou pelo carro. Miguel, estou com tanto medo. O nosso bebê. O nosso bebê vai ficar bem? Por favor, volta para mim. Acho que estou em trabalho de parto. Em trabalho de parto? As palavras atingiram Miguel como um raio. O seu rosto ficou branco como um fantasma. O seu filho, o filho por quem ele esperava, estava prestes a nascer. Naquele momento, tudo o resto deixou de existir. A festa da sua avó, a tempestade de categoria 13, os perigos da autoestrada, tudo foi apagado da sua mente. Tudo o que conseguia imaginar era Jéssica em agonia e o seu filho por nascer. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Fica onde estás. Estou a voltar para ti agora mesmo. Estou a voltar, gritou ele para o telemóvel, a sua voz frenética. Sem um momento de hesitação, sem um segundo pensamento, Miguel Almeida fez algo insano. Ele virou o volante com força para a esquerda. O Mercedes preto desviou-se violentamente, iniciando uma inversão de marcha brusca diretamente no meio da autoestrada, na trajetória do tráfego que vinha em sentido contrário, obscurecido pela chuva ofuscante. Screech. O som da buzina de um caminhão e o som torturado dos seus travões encheram o ar, juntamente com as maldições furiosas do motorista. Leonor gritou, o seu corpo projetado para a frente contra o cinto de segurança. O seu coração parecia que ia saltar do peito. Miguel, estás louco? Gritou ela. A sua voz a quebrar-se de terror. O que estás a fazer? Queres morrer? Mas Miguel não ouviu nada. Os seus olhos estavam injetados de sangue, a sua mente consumida por Jéssica e pelo seu filho. Ele completou a viragem imprudente. Pisou no acelerador, e o carro rugiu, acelerando de volta na direção oposta, de volta a Lisboa, deixando para trás uma cacofonia de buzinas zangadas e um desastre quase fatal. O carro voou como uma besta enlouquecida através da cortina branca de chuva. Leonor ainda estava a recuperar da manobra aterradora. Ela olhou para o homem ao seu lado, o homem a quem uma vez chamou de marido. O seu rosto era agora uma máscara estranha de loucura. Os seus olhos veados de vermelho, os seus traços torcidos por um desespero frenético. Miguel, para o carro agora mesmo, disse Leonor, tentando manter a voz firme, mas ela tremeu traiçoeiramente. Percebes o que acabaste de fazer?
Quase causaste um acidente catastrófico. Por ela, estás disposto a deitar fora a tua própria vida. As suas palavras, em vez de o acalmarem, foram como gasolina num incêndio. Ele viu os seus apelos como um obstáculo, um incômodo. Cada segundo que passava era mais um segundo de perigo potencial para o seu filho. E ela, a sua esposa legal, estava aqui a importuná-lo. Cala essa boca, berrou ele, a sua voz mais alta do que a tempestade lá fora. O que é que tu sabes? Aquele é o meu filho, o herdeiro da família Almeida. A tua vida vale mais do que a dele? As suas palavras cruéis foram uma facada final e brutal no coração já ferido de Leonor. Ela ficou atordoada, incapaz de acreditar no que estava a ouvir. Aos olhos dele, a sua vida valia menos do que o filho por nascer da sua amante. As lágrimas escorreram dos seus olhos, uma torrente de dor e desespero. Ela começou a suplicar, a implorar-lhe: Miguel, por favor, não podemos continuar assim. A tempestade está demasiado forte. As estradas estão escorregadias. Pensa na nossa segurança. Basta parares o carro e podemos chamar uma ambulância para ela, não podemos? Chamar uma ambulância? Escarneceu ele, o seu riso a pingar desprezo, e esperar que eles se arrastem até lá enquanto o meu filho está em perigo. Não, eu tenho que chegar lá eu mesmo, agora. O carro continuou a avançar a uma velocidade aterradora. Leonor olhou pela janela, a paisagem um borrão. Ela viu uma placa para um troço desolado da autoestrada, uma secção com menos carros devido a obras em curso. Uma ideia monstruosa e impensável surgiu na mente de Miguel. Ele olhou para ela, os seus olhos totalmente desprovidos de calor. A sua presença, as suas palavras, eram todas uma distração enfurecedora. Ele precisava de chegar ao hospital mais rápido, e talvez a sua ausência o ajudasse a concentrar-se. Screech. Ele travou a fundo. O carro derrapou no pavimento molhado, parando na berma de emergência. Leonor foi atirada para a frente, a sua cabeça por pouco não bateu no tablier. Antes que ela pudesse recuperar, Miguel virou-se para ela. Os seus olhos eram os de um demônio, a sua voz tão fria e dura como gelo ártico. Sai! Leonor pensou que tinha ouvido mal. Nesta tempestade, nesta autoestrada deserta, ele estava a dizer-lhe para sair do carro. O quê? O que é que disseste? Gaguejou ela, um medo profundo a apoderar-se dela. Eu disse, sai já da porra do meu carro, rugiu ele. Desta vez, a crueldade na sua voz era indisfarçável. Tu és uma maldição. Perdi tanto tempo por tua causa. Agora, sai. Com isso, ele desapertou o seu próprio cinto de segurança, atirou-se sobre a consola e abriu a porta dela. Uma rajada de vento e chuva gelada entrou no carro. Não, Miguel, não podes fazer isto. Se me deixares aqui, eu morro. Leonor gritou em pânico, tentando fechar a porta, mas não era rival para a sua força. Então morre, rosnou ele, a sua malícia a atingir o auge. Ele agarrou-lhe no braço e arrastou-a brutalmente para fora do carro. Leonor debateu-se, mas foi inútil. Larga-me, és um animal. Sem outra palavra, ele empurrou-a com toda a sua força. Leonor caiu estatelada no asfalto frio e arenoso. A água da chuva e a lama encharcaram instantaneamente as suas roupas. A queda foi dolorosa, mas a dor física não era nada comparada com o estilhaçar do seu coração. Ele ainda não tinha acabado. Ele voltou ao carro, pegou na mala dela e atirou-a para a estrada ao lado dela, o seu conteúdo espalhado pelo chão molhado. Ele ficou junto à porta aberta, a olhar para ela como um deus poderia olhar para um inseto. A sua voz, fria e venenosa, cortou a tempestade, gravando-se na sua alma. Ouve-me, Leonor. A vida do meu filho é mais importante do que a tua. Ele bateu a porta, voltou para o lugar do condutor e o motor rugiu uma última vez.
O Mercedes preto disparou para a frente, desaparecendo rapidamente no véu branco da chuva, deixando-a sozinha na autoestrada desolada, abandonada à fúria total dos céus. Leonor ficou deitada no asfalto, a tempestade a açoitar. Ela já não sentia o frio, já não sentia a dor. Ela olhou na direção para onde o carro desaparecera e começou a rir. Era um som lúgubre, desolado, perdido no uivo da tempestade, o som de um coração a partir-se pela última vez. A chuva continuou o seu ataque implacável, mas Leonor Vasconcelos não sentia nada. Deitada no pavimento da A2, o seu vestido encharcado e manchado de lama. A dor física era um eco distante comparado com a agonia de um coração estilhaçado para além de qualquer reparação. O desespero atingira o auge e depois recuara, deixando no seu rasto uma calma aterradora. As lágrimas tinham desaparecido. Não havia mais para chorar. Ela riu-se. O som começou como um leve tremor na sua garganta, antes de irromper num uivo cru e desolado que se misturou com o rugido da tempestade. Era o riso da libertação, de um fim. Miguel Almeida, tu mataste pessoalmente a esposa que te amava com toda a sua alma. A partir deste momento, a Leonor que conhecias está morta. Com uma mão trêmula, ela procurou a sua mala. Milagrosamente, o seu telemóvel estava intacto, embora escorregadio de chuva. O ecrã iluminou-se. O seu dedo percorreu os seus contactos, parando num número enterrado fundo na sua memória, um número que ela prometera a si mesma que nunca mais ligaria, mas ele forçara a sua mão. Ela respirou fundo, de forma convulsa, e pressionou o botão de chamada. O tom de chamada era firme, como as últimas batidas do seu coração moribundo. Após alguns segundos, uma voz profunda e autoritária, tingida de preocupação, atendeu. No. Ao ouvir aquela voz familiar, a fortaleza de compostura que ela construíra à sua volta desmoronou-se. Mas ela não chorou. A sua voz era um sussurro rouco e estranhamente calmo. Avô, sou eu, a Leonor. No. Onde estás? Por que é que a tua voz soa assim? O que te aconteceu? A voz do outro lado tornou-se urgente. Estou bem, respondeu Leonor, os seus olhos fixos no vazio da tempestade. Estou na A2, a vir da cidade, perto do quilômetro 158. Estou retida. Ela não mencionou ter sido atirada do carro. Nem uma palavra de queixa. Ela simplesmente indicou a sua localização. A sua calma era mais arrepiante do que qualquer grito. Está bem, fica exatamente onde estás. Não te mexas. Mantém o teu telemóvel contigo. Estou a enviar pessoas para te ir buscar agora mesmo. Depois de desligar, Leonor encolheu-se na berma da estrada, abraçando-se a si mesma. O tempo parecia ter parado. 10 minutos, 20 minutos. A chuva começou a abrandar, mas o céu permaneceu negro como breu. Cerca de 30 minutos depois, o Mercedes preto de Miguel Almeida regressou. Ele não voltou por remorso ou preocupação com a sua segurança. Depois de ligar para o hospital e saber que Jéssica apenas tivera um susto e que a sua condição estava estável, o seu frenesim maníaco acalmou. A lógica regressou e com ela o medo. E se ela morresse mesmo? E se alguém descobrisse que ele abandonara a sua esposa numa tempestade? Ele estaria em sérios apuros. A autopreservação, não o amor, o levara de volta. Mas, à medida que o seu carro se aproximava do troço familiar da estrada, ele congelou. Os seus olhos arregalaram-se de incredulidade com a cena à sua frente. A outrora desolada autoestrada estava agora iluminada como se fosse dia. Uma caravana de 5 Mercedes S-Class pretos, todos com matrículas oficiais, estava estacionada numa linha perfeita e imponente. Os seus faróis de alta intensidade cortavam a escuridão, iluminando a área. A rodear os veículos estavam homens de fato escuro e equipamento tático, de guarda com uma quietude desconcertante, os seus olhos aguçados a examinar os arredores. O ar crepitava com uma aura de poder absoluto que faria qualquer um tremer.
O seu carro de luxo, comparado com esta comitiva, parecia um brinquedo barato, e então ele viu-a. Leonor estava a ser ajudada a levantar-se por um homem de aparência distinta, de fato à medida, que segurava respeitosamente um grande guarda-chuva sobre ela. Um pesado casaco de aspecto oficial estava sobre os seus ombros, protegendo a sua pequena e encharcada figura. O homem abriu cuidadosamente a porta do veículo da frente, um Mercedes blindado, e ajudou-a a entrar. Pouco antes de a porta se fechar, o olhar de Leonor percorreu a cena. Pousou no seu carro, os seus olhos encontrando os dele, aterrorizados. Não havia ódio no seu olhar, nem dor. Era tão frio como um glaciar milenar, tão afiado como uma lâmina a perfurar diretamente a sua alma. Era o olhar de uma estranha, cheio de desprezo e finalidade absoluta. A porta fechou-se. A formidável caravana começou a mover-se, afastando-se com uma graça silenciosa e intimidante, deixando Miguel Almeida sozinho no seu carro. O seu rosto estava pálido, as suas mãos a agarrarem o volante, ainda a tremer incontrolavelmente. Suor frio brotava na sua testa. Matrículas oficiais, uma escolta de segurança. Leonor, com quem exatamente é que ele se casara? E o que é que ele acabara de deitar fora? Um pavor terrível e sem precedentes consumiu-o. Ele sentiu como se tivesse acabado de olhar para o abismo. A caravana de carros movia-se rápida e silenciosamente, saindo da autoestrada para uma estrada privada e não sinalizada que levava às colinas isoladas de Sintra. Esta era a entrada para uma quinta privada altamente segura, um lugar totalmente inacessível ao público. O veículo da frente parou diante de uma grande mansão de pedra que, embora histórica, irradiava uma aura de imenso poder. O mesmo assessor abriu respeitosamente a porta para Leonor. Ela estava agora enrolada num cobertor de lã quente, uma chávena de chá quente nas mãos, ajudando a restaurar algum calor. Lá dentro, o calor de uma lareira acesa envolveu-a. Na sala principal, um homem idoso, com uma cabeça cheia de cabelos brancos e uma postura impecavelmente direita, estava sentado numa grande poltrona de madeira entalhada. Ele estava vestido com roupas casuais simples, mas a presença formidável que exalava era inegável. Os seus olhos, profundos e penetrantes, estavam cheios de uma mistura de profunda dor e fúria pura ao olhar para o estado miserável da sua única neta. Este era Arthur de Vasconcelos, uma lenda viva em Lisboa, um homem que, embora aposentado da política ativa, ainda comandava uma imensa influência sobre os mundos político e financeiro. "Avô", disse Leonor suavemente, a sua voz ainda rouca. Arthur de Vasconcelos levantou-se, caminhando rapidamente para a abraçar. O seu abraço era quente e sólido. "Minha menina, sofreste muito." Leonor não chorou. Apenas acenou com a cabeça em silêncio, o calor a derreter um pequeno pedaço do gelo à volta do seu coração. Depois de ela ter tomado um duche e vestido roupas quentes e secas, sentou-se em frente ao seu avô. O assessor, um homem chamado Duarte, que era o seu chefe de gabinete de maior confiança, permaneceu silenciosamente por perto. "Conta-me o que aconteceu." A voz de Arthur era baixa, mas a autoridade do poderoso político regressara. E Leonor contou-lhe. Ela falou com uma calma arrepiante. Contou-lhe sobre os seus 3 anos de casamento, sobre a sua resistência silenciosa. Contou-lhe sobre Jéssica Santos, a ecografia, a gravidez de 8 meses. Contou-lhe sobre a viagem ao Algarve, a tempestade, o telefonema fatídico. E finalmente contou-lhe como Miguel Almeida a atirara do carro na tempestade, e sobre as suas últimas palavras. "A vida do meu filho é mais importante do que a tua." A cada palavra que ela pronunciava, a expressão do avô tornava-se mais sombria. O ar na sala tornava-se pesado, denso de uma raiva não dita. Duarte, de pé ao lado, cerrou os punhos. A sua própria raiva palpável. Atrever-se a tratar a princesa da família Vasconcelos desta maneira. Este tipo, Almeida,
Tinha um desejo de morte. Quando Leonor terminou, olhou para o seu avô, os seus olhos já não fracos, mas cheios de uma recém-descoberta determinação de aço. Avô, eu quero o divórcio. Arthur não disse nada. Ele simplesmente estendeu a mão e limpou suavemente uma única lágrima que escapara e traçara um caminho pela sua bochecha. Depois, virou-se para Duarte. A sua voz era calma, mas cada palavra caía com o peso de um martelo, carregando a fúria de um velho leão. Duarte. Sim, senhor doutor. Duarte pôs-se em sentido. Investiga tudo sobre esse canalha do Miguel Almeida e aquela. A sua empresa, os seus associados, cada conta bancária. Quero um relatório completo na minha secretária dentro de 1 hora. Sim, senhor. E... Arthur fez uma pausa, uma luz fria a brilhar nos seus olhos. Faz uma chamada para o Ministério das Finanças. Usa a nossa influência. Quero um congelamento imediato de todos os ativos ligados a Miguel Almeida e ao Grupo Almeida. Cada conta, cada ação, cada imóvel. Quero que ele fique sem um tostão. Vamos ver como ele planeia sustentar o seu precioso filho sem dinheiro. A ordem do político era absoluta. A retribuição tinha apenas começado. Miguel Almeida estava prestes a pagar o preço final pela sua crueldade e estupidez. Depois de fugir da cena horrível na autoestrada, Miguel Almeida conduziu atordoado. A imagem da caravana oficial e o olhar glacial de Leonor repetiam-se na sua mente como um pesadelo acordado. Ele tentou convencer-se de que tinha imaginado, mas uma serpente de puro medo enrolava-se firmemente à volta do seu coração. Ele correu para a maternidade em Lisboa. Ao entrar no átrio, uma enfermeira reconheceu-o. Senhor, Almeida está aqui. A menina Jéssica foi transferida para um quarto normal. O médico disse que foi um falso alarme, apenas algum desconforto de um ataque de pânico. O bebê está bem. Mas, o quê? Exigiu Miguel, o seu coração a bater descompassado. Mas o bebê nasceu. É uma menina. 8 quilos. O quê? Uma menina? Miguel ficou atordoado, sentindo como se um balde de água gelada lhe tivesse sido atirado à cara. Uma menina, não um filho. Jéssica tinha feito várias ecografias. Os médicos sempre tinham dito que era muito provavelmente um rapaz. Uma onda de amarga desilusão abateu-se sobre ele, extinguindo o resto da sua ansiedade. Ele desafiara uma tempestade, deitara fora a sua esposa, tudo por um herdeiro masculino, e o resultado era uma filha. A sensação de ter sido enganado encheu-o de raiva. Ele invadiu o quarto do hospital. Jéssica estava deitada na cama, com ar exausto, mas ainda a tentar parecer fraca e digna de pena. Miguel, vieste, choramingou ela. Estava com tanto medo, mas Miguel não estava com disposição para a confortar. Por que é que é uma menina? Perguntou ele friamente. O rosto de Jéssica endureceu. Eu não sei, gaguejou ela. O médico disse que as ecografias às vezes podem estar erradas. Erradas? Rosnou ele. Mentiste-me. Enquanto discutiam, o telemóvel de Miguel tocou. Era o seu diretor financeiro. Ele atendeu impacientemente. Senhor Almeida, é um desastre. Todas as contas da empresa e as suas contas pessoais foram todas congeladas. O banco acabou de dizer que foi uma diretiva dos mais altos níveis. Eles não dão uma razão. Congeladas? Impossível! Gritou Miguel. Quem teria o poder para fazer isso? Ele abriu rapidamente a sua aplicação bancária. Com certeza, cada uma das suas contas estava sinalizada. Transação suspensa. Um arrepio gelado percorreu-lhe a espinha. Ele lembrou-se da caravana, das matrículas oficiais. Isto não podia ser uma coincidência. Ele ligou freneticamente para o número de Leonor, mas foi direto para o correio de voz. Ele ligou repetidamente, dezenas de vezes. Nada. Ela não estava a atender ou tinha-o bloqueado. O terror começou a consumi-lo.
Qual era a origem de Leonor? Como é que ela podia comandar uma escolta de segurança do governo? Como é que ela podia ter o poder de congelar toda a sua fortuna num instante? Ele vasculhou a sua memória. Durante 3 anos, ela fora uma esposa gentil e despretensiosa. Ela dissera-lhe que a sua família eram apenas funcionários públicos comuns. Os seus pais tinham falecido e ela só tinha um avô reformado. Ele nunca questionara isso. A sua natureza comum e controlável fora precisamente a razão pela qual a escolhera. Agora ele percebia que fora um tolo catastrófico. Aquele avô reformado. Quão comum poderia ele ser? Miguel desabou numa cadeira, encharcado em suor frio. Ele sentia-se como uma pequena formiga a enfrentar uma montanha colossal e imóvel. Ele deitara fora com as suas próprias mãos o ativo mais poderoso da sua vida e, tolamente, tornara-se inimigo de uma força para além da sua mais louca imaginação. 2 dias depois, Miguel Almeida vivia num estado de terror constante e roedor. A sua empresa estava um caos. Os parceiros ligavam a exigir respostas. No hospital, Jéssica era uma fonte constante de queixas e lágrimas. Ele estava sentado num barril de pólvora, completamente desamparado. Ele não conseguia contactar Leonor e não se atrevia a regressar à casa de Cascais. Naquela manhã, enquanto estava sentado no seu escritório de CEO, a sua mente um emaranhado. O seu novo assistente entrou hesitantemente. Senhor Almeida, um Dr. Moreira está aqui para o ver. Ele diz que tem uma marcação. Moreira? Miguel franziu o sobrolho. Ele não conhecia nenhum advogado chamado Moreira, mas na sua situação atual não se atrevia a recusar ninguém. Mande-o entrar. A porta do escritório abriu-se e um homem alto e bonito, num fato perfeitamente talhado, entrou. Ele tinha os seus 30 anos, com traços definidos e olhos penetrantes por detrás de uns óculos sem armação que irradiavam inteligência e confiança. A sua presença era tão imponente que parecia diminuir a de Miguel. Senhor Almeida, sou o Tiago Moreira, sócio sênior de uma das principais sociedades de advogados de Lisboa, disse ele com um sorriso educado mas arrepiante. Ele sentou-se em frente a Miguel, colocando uma pasta azul na secretária polida. Em que posso ajudá-lo, Dr. Moreira? Perguntou Miguel, tentando manter a compostura, mas um terrível pressentimento estava a crescer dentro dele. Tiago deslizou a pasta pela secretária. Estou aqui como consultor jurídico da minha cliente, a senhora Leonor Vasconcelos, para discutir o vosso processo de divórcio. Divórcio? Embora o esperasse, as words atingiram Miguel com uma dor física. Onde está a Leonor? Quero falar diretamente com ela. A minha cliente não tem qualquer desejo de o ver neste momento, respondeu Tiago friamente. A partir de agora, toda a comunicação passará por mim. Convido-o a rever a petição de divórcio. A senhora Vasconcelos já a assinou. As mãos de Miguel tremeram ao abrir a pasta. Era uma petição blindada, e na secção de partilha de bens havia apenas uma linha simples. Miguel Almeida renuncia voluntariamente a todas as reivindicações sobre quaisquer e todos os ativos adquiridos durante o casamento. A sua raiva inflamou-se. Isto é ridículo. Com que fundamento? Esta empresa, as casas, os carros. Construí tudo isto com as minhas próprias mãos. Ela não tem direito. Tiago apenas riu, um som cheio de pena e desprezo. Tenha certeza disso, Sr. Almeida. Precisa que eu o recorde? Há 3 anos, quando o Grupo Almeida estava à beira da falência, quem foi que injetou uma enorme quantia anônima de capital para o salvar? Esse investimento, com juros calculados ao valor de mercado atual. Temo que vender toda a sua empresa nem sequer seria suficiente para o pagar. Miguel congelou. Ele lembrava-se. Uma misteriosa entrada de dinheiro o salvara da ruína. Ele sempre pensara que fora um golpe de sorte, um investidor benévolo e desconhecido. Nunca imaginara que fosse a família de Leonor. Vendo o seu silêncio, Tiago deu o golpe final. Ele tirou outro documento da sua pasta.
talvez ainda não tenha compreendido a sua situação. Esta é uma cópia da ordem federal para congelar os seus ativos. Vê o selo na parte inferior? Miguel olhou para o selo oficial gravado com o brasão da República e as palavras Autoridade Tributária e Aduaneira. A imagem atingiu-o como uma marreta. A autoridade tributária, um político influente. Estava tudo horrivelmente, terrivelmente claro. Ele perdera, total e completamente. Tiago levantou-se, ajustando o seu casaco. Tem 3 dias para considerar, Sr. Almeida. Se não assinar, vemo-nos em tribunal. Mas confio que um homem inteligente como o senhor sabe qual a escolha que mais lhe convém. Ele fez uma pausa à porta, virando-se para trás. Ah, e mais uma coisa. Recomendo que faça um teste de ADN a essa recém-nascida. Às vezes, as maiores surpresas vêm quando menos se espera. Tiago saiu, deixando Miguel sozinho no vasto escritório. Ele afundou-se na sua cadeira de couro, completamente esgotado. A petição de divórcio e a ordem federal jaziam na sua secretária como 2 sentenças de morte. Ele perdera tudo. Miguel ficou imóvel no seu escritório durante horas após a saída de Tiago Moreira. O sol da tarde projetava longas sombras pela sala, fazendo a sua cara cadeira de couro parecer um trono num túmulo. Ele sentia que a sua vida era aquela sombra, esticada e fina em desespero, antes de se dissolver na escuridão. Os papéis do divórcio e a ordem de congelamento federal jaziam na sua secretária, a troçar da sua tolice. Um político, a autoridade tributária, Leonor Vasconcelos. As 3 frases torciam-se na sua mente. Um furacão de arrependimento que varreu todos os últimos vestígios da arrogância que passara a sua juventude a construir. Ele tentara ligar para alguns contactos de alto nível que passaram uma fortuna a bajular. A resposta foi um silêncio ensurdecedor. As suas chamadas não foram atendidas. Ou se eram atendidas, a pessoa do outro lado gaguejava uma desculpa sobre uma reunião e desligava. Era como se ele fosse uma praga a ser evitada. Ele compreendeu então, nos corredores do poder. Ninguém se atrevia a cruzar a influência por trás daquele selo federal. Ele estava totalmente isolado. O intercomunicador na sua secretária zumbiu, um som dissonante no silêncio. Ele atendeu, cansado. Senhor Almeida, o presidente do Conselho de Administração da Imobiliária Atlântico está na linha. Devo passar a chamada? A voz da sua assistente era tímida. A Imobiliária Atlântico era o seu maior parceiro, responsável por mais de 40% das receitas da sua empresa. O seu projeto conjunto de condomínio de luxo era a sua galinha dos ovos de ouro. Uma centelha de esperança acendeu-se no peito de Miguel. Talvez o presidente do Conselho de Administração pudesse ajudar. Passe a chamada imediatamente. A linha foi ligada. Miguel forçou um tom bajulador. Senhor presidente, é o Miguel Almeida. A que devo o prazer? Em contraste com o seu entusiasmo fingido, a voz do presidente do Conselho de Administração era fria e distante. Almeida, estou a ligar para o informar que, a partir de hoje, a Imobiliária Atlântico está a rescindir oficial e unilateralmente todos os contratos de parceria com o Grupo Almeida. O quê? Miguel ficou atordoado, um zumbido nos ouvidos. Senhor presidente, deve estar a brincar. O nosso projeto está a decorrer perfeitamente. Por que tão de repente? Não há razão, declarou o presidente do Conselho de Administração categoricamente. Foi uma decisão do nosso conselho. Os nossos advogados entrarão em contato relativamente às penalidades por quebra de contrato. Adeus. Clique. A linha ficou muda. Miguel ficou congelado, o telefone a escorregar da sua mão e a cair silenciosamente no tapete felpudo. Rescindir os contratos. A saída da Atlântico era uma sentença de morte para o Grupo Almeida. O enorme fluxo de capital seria cortado.
Metade da sua empresa ficaria paralisada instantaneamente. Antes que pudesse sequer processar, o seu telemóvel começou a tocar sem parar. Éramos seus gestores de projeto. Senhor Almeida, más notícias. Os inspetores da ACT acabaram de invadir o estaleiro de obras no centro da cidade. Estão a citar graves violações de segurança e emitiram uma ordem de paragem de trabalho por tempo indeterminado. Senhor, o projeto do resort também foi encerrado. Eles alegam que infringe uma zona de preservação histórica. A ordem veio de uma agência do Patrimônio Nacional. Uma chamada atrás da outra, cada uma um golpe de martelo. Cada um dos seus projetos, grandes e pequenos, estava a ser encerrado por razões bizarras e inesperadas que ele sabia serem orquestradas de cima. Ele, a tremer, abriu uma aplicação de notícias financeiras no seu telemóvel. Uma manchete a vermelho vivo gritava-lhe: ações do Grupo Almeida em queda livre com notícias de saída de grande parceiro e paralisação de projetos. Abaixo estava um gráfico com uma única e maciça vela vermelha a mergulhar diretamente para o chão. Centenas de milhões de euros do seu patrimônio líquido evaporaram-se numa única tarde. A primeira onda do ataque foi rápida, brutal e precisa, não lhe deixando espaço para se defender. Arthur de Vasconcelos tinha de ser ele. O velho leão estava a usar o seu imenso poder para o esmagar, para aniquilar a carreira pela qual ele sacrificara tudo. Miguel inclinou a cabeça para trás, a olhar para o teto ornamentado. Ele começou a rir, um som torcido e amargo. Ele finalmente compreendeu. Isto não era uma batalha, era um massacre. Enquanto Miguel Almeida testemunhava o colapso do seu império, Jéssica Santos perdia-se em devaneios sobre a vida luxuosa que a esperava no hospital. Hoje era o seu dia de alta. Deitada numa suíte VIP, cuidada por enfermeiras, ela estava convencida de que finalmente conseguira. Embora o bebê ser uma menina fosse uma pequena desilusão, ela acreditava que, com o seu charme, Miguel ainda as mimaria. Ele estava tão apaixonado por ela. Afinal, ela vestiu um vestido de marca novo, aplicou uma maquilhagem leve e segurou a sua bebê, à espera do seu futuro marido. Ela imaginou a cena. Miguel entraria com um enorme ramo de rosas, beijá-la-ia eternamente, e depois a sua nova família de 3 iria para casa para uma bela mansão nova que ele lhes comprara. Mas o homem que entrou foi Miguel, o seu rosto sombrio, os seus olhos injetados e abatidos. Não havia flores, nem palavras doces. Ele apenas atirou uma mala de viagem para a cama. Arruma as tuas coisas. Vamos embora. A sua voz era oca. Jéssica ficou surpreendida. Miguel, o que se passa? Quem te aborreceu? Perguntou ela, fingindo preocupação. Onde está o carro? Não te via chegar. Vendi-o, respondeu ele secamente. Vamos de táxi. Vendeste o carro? Por quê? Chorou ela, incrédula. Era um Mercedes de edição limitada. Depois ela insistiu. E para onde vamos? Já compraste uma casa para nós? Não quero viver num apartamento, sabes? Quero uma casa com um quintal, perto de uma boa escola privada para a nossa filha. Ela continuou com as suas exigências como se fossem o seu direito de nascença. Ah, e para a celebração de 1 mês do bebê, estava a pensar naquele restaurante francês na praça. Cala-te, rugiu Miguel de repente, estilhaçando a sua fantasia. A raiva que fervia há dias finalmente explodiu. Jéssica saltou e a bebê nos seus braços começou a chorar. Ela nunca o vira tão zangado com ela. Tu gritaste comigo? Começou ela, recorrendo à sua tática habitual. Miguel Almeida, és humano. Acabei de dar à luz o teu filho. O meu corpo ainda está fraco. Se não podes mostrar-me compaixão, pelo menos não grites comigo. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas o seu teatro perdera o poder sobre ele. Ele olhou para ela com puro nojo. Dei à luz o teu filho. Tens a certeza de que este bebê é meu?
As palavras de Tiago Moreira sobre o teste de ADN ecoaram na sua mente, plantando uma semente de profunda suspeita. O rosto de Jéssica ficou pálido. O quê? O que estás a tentar dizer? Claro que ela é tua filha. Não confias em mim? Uma casa, uma festa. Miguel riu-se, um som autodepreciativo. Acorda, Jéssica. Digo-te agora, estou falido. As minhas contas estão congeladas. A minha empresa está prestes a falir. E os bancos estão prestes a reaver tudo. Percebes? Estou arruinado. As suas palavras foram como relâmpagos. Jéssica ficou atordoada, os seus olhos arregalados de horror. Arruinado? Como? Como é que isso é possível? A empresa estava bem há poucos dias. Bem, escarneceu ele. Isso é porque eu estava cego. Fiz um inimigo de alguém que nunca deveria ter cruzado. E é tudo por tua causa. Uma mulher como tu levou-me a isto. A verdade estava à vista e a máscara de Jéssica caiu. A sua natureza gananciosa e materialista foi exposta. O que estás a dizer? Estás a culpar-me? Gritou ela. És um inútil, Miguel Almeida. Porque achas que eu estava contigo? Era pelo teu dinheiro. Agora, dizes-me que estás falido? Como é que a minha filha e eu vamos viver? Tu. Miguel ficou sem palavras. Então, o amor que ela sempre professara era uma mentira. A discussão deles escalou, atraindo a atenção de enfermeiras e outros pacientes. A bebé chorava mais alto. O outrora tranquilo quarto VIP era agora uma cena de caos. No final, sem dinheiro para pagar a conta do hospital, Miguel teve de engolir o seu orgulho e ligar a todos os que conhecia, a implorar por empréstimos, a suportar as rejeições frias de homens a quem uma vez chamou de amigos. Levou-lhe até a noite para juntar dinheiro suficiente para dar alta a Jéssica. Os dois saíram do hospital a tropeçar. Sem casa, sem carro, sem um tostão. O seu futuro era tão escuro como a noite de Lisboa que descia à sua volta. Depois de sair do hospital, Miguel teve de alugar um pequeno quarto úmido numa zona degradada da Amadora para viver. Ele estava a ser enlouquecido pelas constantes queixas de Jéssica e pelo choro incessante do bebé. Mas o seu inferno pessoal estava apenas a começar. Na segunda-feira de manhã, após uma viagem de autocarro lotada, ele chegou ao seu edifício de escritórios e deparou-se com uma visão horrível. Vários sedãs pretos do governo da autoridade tributária estavam estacionados em frente. Ao entrar no átrio, 2 agentes de ar sombrio, de fato, bloquearam-lhe o caminho. É o Miguel Almeida, CEO do Grupo Almeida? Perguntou um deles, a sua voz desprovida de emoção. Sim, sou eu. E os senhores são? O coração de Miguel martelava contra as suas costelas. O outro agente mostrou um documento oficial. Somos da Divisão de Investigação Criminal da Autoridade Tributária. Com base numa denúncia anônima e investigação preliminar, temos provas suficientes para suspeitar que o Grupo Almeida está envolvido em evasão fiscal organizada em grande escala, fraude e suborno. A partir de hoje, estamos a iniciar uma auditoria em grande escala à sua empresa. Exigimos a sua total cooperação. Evasão fiscal, suborno. A mente de Miguel ficou em branco. Ele fora tão cuidadoso, tão discreto, como poderia ter sido exposto, a menos que aquela entidade poderosa já tivesse todas as provas. Antes que ele pudesse reagir, a equipa de agentes invadiu o escritório. Eles foram diretamente para o departamento financeiro, apreendendo todos os registros contabilísticos dos últimos 5 anos. Os computadores foram confiscados. Toda a equipa observava em silêncio atordoado, os seus olhos a saltar entre o seu CEO sitiado e os agentes federais. A aura de poder que Miguel cultivara cuidadosamente durante anos estilhaçou-se num instante. Ele sentiu uma onda de vergonha, uma humilhação pior do que qualquer golpe físico. Senhor Almeida, por favor, acompanhe-nos à nossa sede para interrogatório, disse um agente.
o seu tom não deixando espaço para recusas. Ele foi levado como um criminoso. A sala de interrogatório era fria e opressiva. Miguel sentou-se numa cadeira de aço, de frente para dois investigadores experientes. Uma luz fluorescente forte incidia sobre ele, expondo o seu pânico. Eles não o pressionaram. Em vez disso, apresentaram calmamente uma prova atrás da outra, desmantelando sistematicamente as suas defesas. Senhor Almeida, poderia explicar esta taxa de consultoria de 5 milhões de euros paga ao chefe da Comissão de Planeamento Urbano em março passado? Temos registros que mostram que esse dinheiro foi posteriormente transferido para a conta offshore da sua filha. E os lucros deste empreendimento imobiliário, por que não foram declarados nas suas demonstrações financeiras? A evasão fiscal estimada ascende a mais de 20 milhões de euros. Para onde foi esse dinheiro, senhor Almeida? Cada pergunta, cada número, cada documento que eles produziam era um facto frio e duro. Eram as contas fantasmas, as faturas falsas, todo o sistema fraudulento que ele construíra. Ele pensara que estava enterrado para sempre, mas eles desenterraram-no com uma facilidade aterradora. Suor frio escorria pelas suas costas. A sua garganta estava seca. Ele não conseguia proferir uma única palavra de negação. Ele sabia que era inútil. Eles tinham-no. O interrogatório durou o dia inteiro. Quando finalmente foi autorizado a sair, já era noite. Ele saiu do edifício da AT a tropeçar, física e mentalmente quebrado. Ele sabia que agora enfrentava algo muito pior do que a falência: a prisão. Nos dias que se seguiram, ele foi convocado repetidamente. A imprensa soube da história. As manchetes gritavam nos sites de notícias. Império Almeida desmorona-se em meio a escândalo fiscal maciço. CEO Miguel Almeida, sob investigação federal por subornar funcionários. A sua carreira, a sua reputação, a sua fortuna, tudo aquilo de que ele sempre se orgulhara, estava a transformar-se em cinzas. Ele estava encurralado, sem saída. Enquanto Miguel se afogava num pântano de problemas legais e dívidas, noutro mundo, um mundo que ele já não podia tocar, Leonor Vasconcelos começava a sua nova vida. Naquela noite, uma gala de caridade de alto perfil estava a ser realizada num grande salão de baile no coração da cidade. Era um evento para as figuras mais influentes do país na política, nas forças armadas e nos negócios. Os flashes das câmaras eram implacáveis. Cada convidado que passava pela passadeira vermelha era um nome que podia abalar as fundações da economia portuguesa. De repente, todo o salão ficou em silêncio. Todos os olhos, todas as câmaras, viraram-se para a entrada principal. Um Maybach blindado personalizado parou. Tiago Moreira, com um ar elegante num smoking, saiu. Ele não entrou, mas contornou o carro para abrir a outra porta ele mesmo. Uma mão esguia e pálida surgiu, seguida por uma figura graciosa. Era Leonor Vasconcelos. Ela usava um vestido de alta costura feito à medida, de seda verde esmeralda, intricadamente bordado com um delicado fio de prata. O design ajustava-se à sua forma, realçando a sua silhueta perfeita. O seu cabelo escuro estava penteado num elegante coque, revelando um pescoço gracioso adornado com um deslumbrante colar de diamantes. A sua maquilhagem era subtil, mas acentuava uma beleza que era simultaneamente etérea e imponente. Mas o que verdadeiramente chocou a multidão não foi a sua beleza, mas a sua aura. Desaparecera a Leonor gentil e submissa que se escondia atrás do marido. A Leonor de hoje tinha olhos que eram calmos, mas penetrantes, um sorriso que era gentil, mas distante. Ela irradiava um ar de poder nobre, frio e formidável. Ela parecia uma orquídea rara e intocável. Ela pegou no braço de Tiago Moreira e deslizou pela passadeira vermelha. Os flashes das câmaras eram ofuscantes, mas ela permaneceu perfeitamente composta, oferecendo acenos serenos a conhecidos, figuras poderosas que Miguel Almeida só poderia ter sonhado em conhecer.
Não é a neta do antigo ministro Vasconcelos. Há tanto tempo, mais bonita do que nunca, um secretário de Estado cumprimentou-a com um sorriso caloroso. Menina Vasconcelos, ouvi dizer que o empreendimento de biotecnologia em que investiu está a mostrar resultados incríveis. Um verdadeiro prodígio, observou um general de 4 estrelas com admiração. Ela simplesmente sorriu e ofereceu respostas modestas. A sua aparição ao lado de Tiago Moreira, a águia jurídica de Lisboa, imediatamente gerou uma onda de especulação. A sua imagem resplandecente foi transmitida em direto num canal nacional de notícias financeiras. Num quarto apertado e miserável na Amadora, Miguel Almeida estava encolhido num colchão flácido, a beber uma garrafa de uísque barato. A velha televisão estava sintonizada nesse mesmo canal. Ele já não se importava com os tickers da bolsa. Ele só queria beber até se esquecer da sua realidade miserável, e então ele viu-a. A imagem de Leonor encheu o ecrã, bela como uma deusa, a irradiar poder no braço de um homem distinto. Ela estava a sorrir, um sorriso genuíno que ele nunca vira antes. Crash! A garrafa de uísque escorregou da sua mão e estilhaçou-se no chão. Ele arrastou-se em direção à televisão, os seus olhos arregalados de incredulidade. Aquela mulher régia, principesca, era mesmo a Leonor? A mesma esposa que ele abandonara cruelmente numa tempestade? Ele ouviu as palavras bajuladoras do comentador. A neta do lendário político Arthur de Vasconcelos, uma investidora brilhante por direito próprio, a joia da coroa da família Vasconcelos. Cada palavra era uma agulha a perfurar o seu coração. Ele compreendeu tudo. Ele deitara fora um diamante de valor incalculável para apanhar uma pedra sem valor. Ele destruíra com as suas próprias mãos a única ponte que o poderia ter levado ao verdadeiro pico do poder. Um arrependimento e terror avassaladores apoderaram-se dele. Ele percebeu que não perdera apenas uma esposa, perdera o mundo inteiro. Ele afundou-se no chão imundo, agarrando a cabeça, e soltou um uivo gutural e desesperado. Mas era demasiado tarde. No mais luxuoso escritório de advocacia de Lisboa, Tiago Moreira recostou-se na sua cadeira de couro, os seus olhos a percorrer os documentos que o seu assistente acabara de entregar. Ele era um homem de eficiência letal. Para ele, a vingança perfeita não era um esmagamento ruidoso e brutal de um oponente, mas um despojamento lento e inteligente das suas máscaras, deixando-os cair no abismo da sua própria criação da forma mais dolorosa e humilhante possível. Miguel Almeida estava quase acabado, mas a carta final, Jéssica Santos, ainda não fora jogada. Doutor Moreira, este é o ficheiro completo sobre Jéssica Santos que pediu, informou o jovem assistente. Tiago dispensou-o com um aceno. Ele virou as páginas, um sorriso frio a formar-se nos seus lábios. O passado desta aparentemente inocente jovem assistente era, como ele suspeitava, longe de ser limpo. O relatório era exaustivo. O nome verdadeiro de Jéssica Santos era Jacinta Marques. Ela cresceu numa pobre vila rural em Trás-os-Montes e abandonou o liceu para procurar a sua fortuna na cidade. Mudara de nome, limpara a sua história e reinventara-se como uma urbana educada. Nos seus primeiros anos, trabalhara como empregada de bar e recepcionista em clubes noturnos de luxo, onde aprendeu a usar a sua beleza e a sua vulnerabilidade fingida para enredar homens ricos. A lista dos seus chamados patrocinadores tinha várias páginas, mas o detalhe mais condenatório estava na última página. O investigador descobrira que, por volta da altura em que Jéssica teria concebido um filho com Miguel, ela também estava intimamente envolvida com um executivo casado muito mais rico, um senhor Dantas, que possuía uma grande empresa de importação e exportação. O relatório incluía várias fotos espontâneas de Jéssica no braço do Sr. Dantas a entrar num hotel de 5 estrelas. As datas nas fotos eram uma prova irrefutável. Tiago fechou o ficheiro.
Ele não divulgaria esta informação de uma só vez. Isso seria demasiado fácil. Ele queria que Miguel sofresse o tormento da suspeita, que cavasse pela verdade ele mesmo e que fosse destruído por ela. Ele chamou o seu assistente. Selecione algumas das fotos da menina Santos com outros homens, desfoque os seus rostos e divulgue-as em alguns fóruns de fofocas online. Faça parecer uma típica exposição de vida amorosa confusa. Sim, doutor. Além disso, continuou Tiago, a sua voz baixa e calculista, comece um boato. Insinue que a filha recém-nascida do CEO do Grupo Almeida não se parece nada com ele, que a sua amante foi vista com outro magnata. Deixe que se espalhe pelos círculos de negócios que Miguel costumava frequentar. Quero que chegue até ele, mas tem de parecer natural. Entendido, doutor. Tratarei disso imediatamente. Tiago desligou, virando a sua cadeira para olhar para a cidade a espalhar-se. O tabuleiro de xadrez estava montado. Cada movimento estava sob o seu controlo. Miguel Almeida, a tua tragédia apenas começou. Vais pagar por cada lágrima que a Leonor derramou. Os rumores têm pernas e viajam rápido, especialmente numa alta sociedade faminta por fofocas. Em poucos dias, os sussurros chegaram a Miguel Almeida, exatamente como Tiago planeara. Ele estava no seu quarto apertado, quando uma chamada de um antigo conhecido de negócios chegou. Olá, Almeida. És tu? A voz do homem era excessivamente amigável, tingida de schadenfreude. Ouvi dizer que a empresa está com alguns problemas. Estou a resolver, resmungou Miguel. Vamos lá, somos amigos, insistiu o homem, chegando ao ponto. Ouvi um boato desagradável sobre ti. As pessoas estão a dizer que o teu novo bebê não se parece nada contigo. Estão a dizer que a tua secretária andava com o velho Dantas, da empresa de importação e exportação. Claro que eu não acredito. São só pessoas invejosas a falar. Só queria dar-te um aviso, sabes, caso alguém esteja a tentar meter-se com a tua família. Lamento. Clique. Miguel desligou. O seu rosto pálido. Claro que eu não acredito, mas ele sabia que onde há fumo, há fogo. As palavras de Tiago Moreira ecoaram na sua cabeça. Recomendo que faça um teste de ADN. A semente da dúvida, uma vez plantada, brotou numa árvore monstruosa de suspeita, sufocando toda a razão. Ele começou a observar Jéssica mais de perto. Ele notou que sempre que lamentava a sua ruína financeira, os seus olhos brilhavam com aborrecimento, não com simpatia. Ela era irritável e evasiva sempre que ele perguntava sobre o seu passado. A suspeita cresceu até se tornar uma certeza roedora. Ele tinha de saber. Na manhã seguinte, ele disse a Jéssica que ia levar a bebê para as vacinas de rotina. Jéssica, ocupada com uma máscara facial, apenas o dispensou com um aceno. Vai lá e traz-me daquela sopa cara no caminho de volta. Miguel segurou a bebê a examinar o seu pequeno rosto à procura de qualquer semelhança com ele. Não havia nenhuma. Ela não se parecia nada com ele e nada com Jéssica também. Um arrepio instalou-se no seu coração. Ele não foi à clínica. Foi a um parque tranquilo, arrancou cuidadosamente alguns fios de cabelo finos da cabeça da bebê e alguns seus, selando-os num saco de plástico. Usando o resto do seu dinheiro, foi a um laboratório privado de ADN e solicitou um teste de paternidade anônimo. A espera pelos resultados foi agonizante. Poucos dias depois, enquanto ele dormia, Jéssica mexeu na sua carteira à procura de dinheiro. Encontrou o recibo do laboratório de ADN. As palavras teste de paternidade estavam impressas claramente nele. Smack. A carteira atingiu o rosto de Miguel, acordando-o. O rosto de Jéssica já não era suave e digno de pena. Estava contorcido de fúria. Explica isto, Miguel Almeida. O que é isto? Gritou ela, agitando o recibo. Ele sabia que não podia mais esconder. Sentou-se, a sua voz fria. É exatamente o que parece. Não confias em mim? Achas que ela não é tua filha?
Jéssica ficou histérica. Seu desgraçado, és um fracasso. Agora que estás falido, viras-te contra mim e a minha filha. És sequer um homem? Ela atirou-se a ele, a arranhar e a bater. O pequeno quarto tornou-se um campo de batalha. Gritos, o barulho de objetos a caírem e os choros da bebé encheram o ar. Larga-me, rugiu ele, empurrando-a para longe. A farsa acabara. Jéssica sentou-se no chão, a chorar e a praguejar. É isso mesmo. Arrependo-me de ter sido tão estúpida ao seguir um falhado como tu. Desperdicei a minha juventude contigo para quê? Para esta pocilga? Um marido inútil? Arruinaste a minha vida, Miguel Almeida. Uma relação construída sobre mentiras e dinheiro desmoronou-se assim que essas fundações desapareceram. A vida no quarto tornou-se um inferno silencioso e sufocante. E então, o dia do julgamento chegou. Um e-mail aterrou na sua caixa de entrada. Assunto: resultados do teste de ADN. O seu coração parou. A sua mão tremia sobre o rato. Ele clicou para abrir o PDF anexo. Ele rolou diretamente para a conclusão. As palavras a negrito atingiram-no como uma bigorna. Com base na análise de 24 marcadores genéticos, o alegado pai, Miguel Almeida, é excluído como pai biológico da criança testada. A probabilidade de paternidade é de 0%. 0%. O mundo de Miguel desabou em torno daquele número redondo e perfeito. Ele não gritou. Uma calma aterradora apoderou-se dele. Ele apenas olhou para o ecrã e começou a rir, um som quebrado e agonizante. Ele era um palhaço, um completo idiota. Ele sacrificara tudo. Uma esposa que o amava verdadeiramente, uma família poderosa, a sua carreira, o seu futuro, tudo por uma mentira. O grande amor que ele pensava ter encontrado era uma armadilha. O filho que ele ansiara nunca existira. A mulher que ele protegera era uma cobra venenosa. Ele desligou calmamente o computador e esperou. Pouco tempo depois, Jéssica voltou de um passeio. "O que estás a fazer aí, sentado no escuro como um fantasma?" retorquiu ela. Ele não disse nada, apenas levantou o seu telemóvel, o ecrã a exibir os resultados do teste. No momento em que Jéssica viu probabilidade de paternidade é de 0%, a cor desapareceu do seu rosto. Isso é falso. Forjaste-o para me incriminar, gaguejou ela, mas a sua voz trêmula traiu-a. Miguel levantou-se lentamente, os seus olhos vazios. Até quando vais continuar com o teatro? Sabendo que o jogo acabara, Jéssica desabou, agarrando as suas pernas e a soluçar. Miguel, desculpa. Eu errei. Mas fiz isso porque te amo muito. Tive medo que não me quisesses sem um bebê. Amor, sussurrou Miguel. A sua voz, um silvo demoníaco. A calma finalmente quebrou e um vulcão de raiva reprimida entrou em erupção. Ele agarrou-a pelos cabelos. Diz-me quem é o desgraçado que gerou esta criança. Diz-me. Eu não sei. Smack. Uma bofetada forte atirou-a ao chão. A bebé gritou. Arruinaste a minha vida, sua mentirosa imunda. Ele perdeu todo o controlo a espancá-la sem piedade. O pequeno quarto encheu-se de gritos e choros. Finalmente, ele arrastou-a para a porta e atirou-a para o corredor sujo. Ele voltou para dentro, pegou na bebê a chorar e atirou-a para os braços de Jéssica, seguida pela sua mala de pertences. Saiam, as duas. Saiam da minha vista e nunca mais me apareçam à frente. A porta bateu, um fim final e cruel à sua tragédia tola e auto-infligida. Depois de expulsar Jéssica e a criança, Miguel Almeida tornou-se um cadáver ambulante. Ele trancou-se no quarto mal cheiroso com álcool barato, mas a realidade era inescapável. O último prego foi martelado no caixão do Grupo Almeida. A investigação de evasão fiscal e suborno concluiu. Com provas irrefutáveis, provavelmente fornecidas pela família Vasconcelos,
a autoridade tributária emitiu uma decisão final. O Grupo Almeida era responsável por quase 1 bilhão de euros em impostos em atraso, penalidades e multas. 1 bilhão de euros. Para o antigo Grupo Almeida, teria sido uma luta. Para a atual carcaça endividada de uma empresa, era uma sentença de morte. Ele foi convocado a um escritório de advogados que representava os seus credores. Vestido com roupas esfarrapadas e a cheirar a álcool, ele entrou na luxuosa sala de conferências, de frente para um painel de homens em fatos elegantes que o olhavam com desdém. Senhor Almeida, disse o advogado principal friamente, como sabe, a sua empresa está insolvente. Somos forçados a declarar falência. Eles colocaram uma pilha grossa de documentos à sua frente. Esta é a petição de falência. Por favor, assine aqui. A sua mão tremeu ao pegar na caneta, o mesmo tipo de caneta que ele outrora usara para assinar contratos de 9 dígitos, agora usada para assinar a certidão de óbito da sua própria empresa. Ele olhou para a linha que dizia representante legal, Miguel Almeida. Depois fechou os olhos e rabiscou uma assinatura fraca e trêmula. O que se seguiu foi um borrão frio e impessoal. Os oficiais de justiça selaram a sede da empresa. A placa de latão reluzente do Grupo Almeida foi arrancada da parede. Fita branca foi colada nas portas de vidro, encerrando oficialmente o seu outrora glorioso império. Miguel foi autorizado a voltar ao seu escritório uma última vez. O edifício estava vazio, os seus passos a ecoarem no silêncio. Ele entrou no seu antigo escritório, o símbolo do seu sucesso com a sua vista panorâmica da cidade, onde outrora se sentira um rei. Era tudo apenas cinzas agora. Ele não tinha nada para arrumar. Apenas pegou na única foto da sua secretária, a sua foto de casamento com Leonor. Ela estava a sorrir, um sorriso brilhante e feliz. Ele também estava a sorrir. O sorriso de um vencedor. Ele acariciou o rosto dela na foto e, pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ele chorou. Ele a perdera para sempre. Ao sair do edifício, outra chamada chegou. O banco. A Quinta de Cascais. O seu carro desportivo, os seus últimos ativos restantes, todos estavam a ser leiloados para pagar as suas dívidas. Ele era agora oficialmente um sem-abrigo e sem um tostão. Ele estava no meio da multidão movimentada de Lisboa, perdido e invisível. Ele caíra do pico mais alto para o abismo mais profundo, e ele sabia que isto ainda não era o fim. O quarto que Miguel alugara ficava num beco escuro e úmido, num canto esquecido da cidade, um lugar para trabalhadores migrantes e sonhos desfeitos. O ar era denso, com o cheiro a gordura, mofo e desespero. Para um homem que vivera numa mansão em Cascais, esta era a derradeira humilhação. Ele estava 3 dias atrasado na renda. Naquela manhã, ele foi despertado por uma batida violenta na porta. Bang! 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 Almeida, seu caloteiro, abra esta porta. Era a sua senhoria, uma mulher grande e agressiva. Ele abriu-a relutantemente. O que é todo este barulho? Resmungou ele, a tentar agarrar-se a um último vestígio de dignidade. Ela pôs as mãos nas ancas. O barulho? Estás 3 dias atrasado com a renda. Estás a planear fugir? Eu pago. Dê-me só mais alguns dias. Mentiu ele fracamente. Mais alguns dias? Gargalhou ela. Ouvi falar de ti. O CEO falido, um verdadeiro vagabundo. Onde vais arranjar o dinheiro? Vais roubá-lo. As suas palavras foram como bofetadas na sua cara. Ele corou de raiva, mas não conseguiu dizer uma palavra. Não me interessa, declarou ela. Sem dinheiro hoje, sais. Não estou a gerir uma instituição de caridade para falhados como tu. Ela invadiu o quarto e começou a atirar os seus magros pertences, algumas roupas esfarrapadas, um cobertor fino para o corredor. Sai, sai e não voltes.
Miguel ficou congelado a observar a sua vida a ser deitada fora como lixo. Ele, um homem que outrora comandara as salas de reuniões, estava a ser despejado e humilhado por uma senhoria de um bairro de lata. A cruel ironia era uma dor pior do que perder a sua fortuna. Vai arrepender-se disto, sibilou ele. Uma ameaça vazia. Sim, estou a tremer de medo, escarneceu ela, batendo e trancando a porta. Ele ficou no corredor sujo com a sua pilha de lixo, objeto dos olhares piedosos e desdenhosos dos seus vizinhos. Ele arrumou silenciosamente as suas coisas num saco rasgado e saiu do beco. Ele não tinha para onde ir. Ele era agora oficialmente um sem-abrigo nas ruas de Lisboa. Os dias que se seguiram foram um inferno. Ele vagueava pelas ruas durante o dia, misturando-se com as multidões para esconder a sua vergonha. À noite, dormia debaixo de pontes ou em parques. Comia comida descartada dos caixotes do lixo dos restaurantes, a lutar com cães vadios por restos. Ele era um verdadeiro vagabundo, imundo, esfarrapado e mal-cheiroso. Mas no fundo do seu desespero, uma ideia desesperada tomou conta dele. Leonor, só ela me pode salvar. Se ela apenas tivesse pena dele, talvez ele pudesse ter uma segunda oportunidade. Ele juntou algumas moedas e foi a uma biblioteca pública. Pesquisou o nome dela. Os resultados foram impressionantes. Ela não era apenas a neta de um político. Era a brilhante CEO de uma nova empresa de tecnologia de enorme sucesso, uma estrela em ascensão na indústria. A sede da sua empresa era uma torre de vidro reluzente no distrito financeiro, um monumento ao poder e à riqueza que ele deitara fora. Ele foi lá durante dias. Escondeu-se do outro lado da rua a observar, a aprender a sua rotina. Hoje, ele faria a sua jogada. Esperou durante horas, o estômago a doer de fome. Finalmente, o seu Maybach preto saiu da garagem subterrânea. Era ela. Sem pensar, ele correu para o trânsito, a correr diretamente para o carro. Screech. O carro parou a centímetros dos seus joelhos. 2 guarda-costas de fato preto saíram de um SUV que o seguia em segundos, agarrando-o. Que raio pensas que estás a fazer? Miguel não resistiu. Ele apenas olhou para o vidro traseiro fumado, onde sabia que ela estava sentada. E então, ele fez o impensável. Ele caiu de joelhos. O homem orgulhoso que outrora olhava de cima para o mundo estava agora ajoelhado no pavimento frio e duro. Leonor! Leonor! Eu sei que estás aí dentro. Por favor, fala comigo! Gritou ele, a sua voz rouca e desesperada. As pessoas pararam para olhar. Os carros buzinaram. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Leonor, eu errei. Eu sei que errei. Fui um monstro. Perdoa-me. Por favor, dá-me mais uma oportunidade. Ele chorou, a bater com a cabeça no chão até a sua testa ficar machucada e a sangrar. Bate-me. Grita comigo. Faz o que quiseres. Só não me ignores. Não consigo viver sem ti, Leonor. Os seus apelos patéticos ecoaram pela rua movimentada, mas a porta do carro permaneceu fechada, tão fria e silenciosa como o coração da mulher lá dentro. No meio do caos e dos murmúrios da multidão, a porta traseira do Maybach finalmente abriu-se. Um salto alto, prateado e brilhante tocou o pavimento, seguido por uma visão de graça etérea. Leonor saiu. Ela usava um vestido de seda branco simples e elegante sob um casaco de cachemira. A brisa da noite agitava suavemente algumas madeixas do seu cabelo. Sob as luzes da rua, o seu rosto era de uma beleza desoladora, mas tão frio e remoto como uma estátua de mármore. Ela olhou para o homem miserável ajoelhado a seus pés, um contraste cruel e perfeito das suas novas realidades. Tiago Moreira saiu do lado do passageiro, permanecendo silenciosamente ao seu lado, um guardião leal. Miguel olhou para cima através das suas lágrimas. Leonor, engasgou-se ele, um vislumbre de esperança na sua voz. Tu saíste para me ver. Um sorriso fraco e sem alegria tocou os lábios de Leonor.
A sua voz, quando veio, era suave, mas cortou-o até aos ossos, mais fria do que o vento de inverno de Lisboa. Levanta-te, Miguel. Estás a sujar o passeio. As suas palavras não continham raiva, nem ódio, apenas pura indiferença glacial. E foi essa indiferença que finalmente matou a última centelha de esperança dentro dele. Ele permaneceu de joelhos, a abanar a cabeça. Não, não me levanto até que me perdoes. Ele lançou-se na sua última performance desesperada. Leonor, eu fui um tolo. Fui enganado por aquela diaba. Arrependo-me todos os dias. Por favor, acredita em mim uma última vez. Leonor ouviu impassivelmente até ele ter esgotado os seus apelos patéticos. Então ela falou, o meu perdão. Ela fez uma pausa, os seus olhos a fixarem-se nos dele. Tu não és digno dele. 4 palavras simples, um golpe fatal. Por quê? Lamentou ele. Perdi tudo. Fui punido. O que mais queres de mim? Punido. Leonor soltou um riso suave e triste com a sua tolice. Miguel, tu ainda não entendes. Tudo o que te aconteceu não é por minha causa. É a consequência da tua própria crueldade, das tuas próprias escolhas. Ela deu um passo em frente, a sua voz a tornar-se afiada. No momento em que me atiraste daquele carro numa tempestade para salvar outra mulher e o seu filho bastardo, acabou. O nosso amor, a nossa história, tudo morreu naquela autoestrada. Ela recuou, virando-se, sem vontade de olhar para ele por mais um segundo. Não voltes a aparecer à minha frente. Da próxima vez, não serão os meus guarda-costas a remover-te. Ela voltou para o carro. Tiago segurou a porta para ela, depois ocupou o seu lugar. O Maybach afastou-se silenciosamente, deixando Miguel Almeida ajoelhado sozinho na rua, os seus soluços sem esperança engolidos pela cidade indiferente. A vingança mais doce não é causar dor ao teu inimigo, mas fazê-lo perceber que no teu mundo ele já não existe. Depois de ser expulsa por Miguel, a vida de Jéssica tornou-se um pesadelo nômada. As suas poupanças diminuíram. A sua beleza, o seu único ativo, desvaneceu-se sob o estresse da pobreza e da maternidade solteira. Ela vivia na miséria, descarregando frequentemente a sua miséria na criança inocente cujos choros a irritavam. A sua única esperança era encontrar o verdadeiro pai do bebê, o rico Sr. Dantas. Ela sabia que ele não lhes daria um lugar na sua vida, mas ele tinha de fornecer apoio financeiro. Com uma grande soma de dinheiro, ela poderia recomeçar. Depois de dias a persegui-lo, ela encurralou-o na garagem de um clube de golfe exclusivo. Sr. Dantas, chorou ela, a correr para a frente do seu carro, a segurar o bebê. Dantas, um homem corpulento de meia-idade, ficou pálido. O que estás a fazer aqui? Eu disse-te para nunca me contactares. Não podes simplesmente abandonar-nos, soluçou ela. Esta é a tua filha. Olha para ela. Não podes simplesmente deixar a tua própria filha. Enquanto discutiam, uma voz feminina afiada cortou o ar. Ah, a sério? Um lugar na vida dele? Tens uma lata sua. Uma mulher extravagantemente vestida, a pingar diamantes, estava atrás deles, flanqueada por 4 homens grandes e de ar ameaçador. Era a senhora Dantas, uma mulher conhecida pela sua impiedade. Querida, eu, gaguejou Dantas a tremer. Smack, ela deu-lhe uma bofetada forte na cara. Não me venhas com querida, seu porco traidor. Depois, ela virou o seu olhar venenoso para Jéssica. E tu, atreves-te a seduzir o meu marido e a tentar extorquí-lo com uma criança? Jéssica recuou, aterrorizada. Minha senhora, por favor, não é nada disso. O bebê é inocente. Não me interessa se o bebê é inocente, mas sei que tu não és. Escarneceu a senhora. Dantas, usas essa cara bonita para destruir famílias, não é? Ela fez um gesto aos seus capangas, que agarraram Jéssica, ignorando os seus gritos. Bem, hoje vou tirar-te essa cara. Vamos ver quem consegue seduzir então.
Da sua mala, ela tirou um x-ato afiado como uma navalha. Não, por favor, não faça isso, gritou Jéssica. Mas era demasiado tarde. Com uma mão fria e firme, a senhora Dantas cortou a lâmina pela bochecha de Jéssica, um jorro de sangue, um grito horrível, e acabou. Ela limpou calmamente a lâmina, atirou o bebê a chorar de volta para a Jéssica caída e saiu com a sua comitiva, deixando Jéssica a contorcer-se numa poça do seu próprio sangue. A sua beleza, a arma que ela brandira toda a sua vida, desaparecera para sempre. O seu futuro seria de dor, vergonha e pesadelos intermináveis. Debaixo de um viaduto de autoestrada, Miguel Almeida tremia num casaco esfarrapado. Ele estava esquelético, assombrado. Fazia 2 dias que não comia. Todo o orgulho desaparecera, substituído pela necessidade primordial de sobreviver. Ele cambaleou em direção a um mercado noturno próximo, não para comprar comida, mas para vasculhar os caixotes do lixo atrás das bancas. Enquanto remexia numa pilha de lixo, viu uma figura familiar encolhida num canto escuro. Era Jéssica. Ela parecia ainda pior do que ele. Uma cicatriz horrível e irregular descia pelo lado do seu rosto. Os seus olhos estavam vazios, cheios de uma luz morta e odiosa. Ela estava a pedir esmola, mas a sua desfiguração assustava as pessoas. Uma jovem simpática teve pena do bebê a chorar e deu a Jéssica um pão quente. Os olhos de Miguel iluminaram-se com uma fome animal. Ele atirou-se. "Dá-me isso", rosnou ele, a tentar arrancar o pão. Jéssica agarrou-o protetoramente. "Não, é meu. Afasta-te. Estou a morrer de fome. Dá-mo." Uma briga patética e feia irrompeu no pavimento sujo. As 2 pessoas que outrora planearam um futuro juntas, agora arranhavam-se e amaldiçoavam-se por um único pedaço de pão. "Arruinaste a minha vida", gritou ela, a arranhar-lhe a cara. "Mentiste-me. Foste tu que me arruinaste", gritou ele, a puxar-lhe os cabelos. Eles rolaram no chão como animais selvagens, até que 2 seguranças correram a espancá-los com cacetetes. "Saiam daqui, seus vagabundos malucos." Doloridos e derrotados, eles levantaram-se e fugiram em direções opostas. 2 figuras miseráveis a desaparecerem nos becos escuros e implacáveis da cidade. O seu amor pecaminoso encontrara o seu fim sórdido e lamentável. 1 ano depois, as folhas de outono em Lisboa estavam de um dourado brilhante. Numa casa de chá tranquila e elegante, Leonor Vasconcelos sentou-se em frente a Tiago Moreira. Nos anos desde o seu divórcio, ela assumira o leme da divisão de tecnologia da sua família e, através da sua própria genialidade e determinação, transformara-a numa potência global. Ela era uma líder respeitada e formidável. Ao longo de tudo isso, Tiago fora uma presença silenciosa e constante, um amigo, um confidente, um parceiro. A relação deles crescera lentamente, naturalmente, construída sobre uma base de profunda confiança e compreensão. Ele pegou na sua mão o seu toque quente e firme. "Leonor", disse ele suavemente, "provaste ao mundo o quão forte és. Mas espero que saibas que comigo não precisas de ser sempre assim. Esperei muito tempo por ti, No, e posso esperar o tempo que for preciso." Leonor olhou para ele e, pela primeira vez em anos, um sorriso genuíno e pacífico floresceu no seu rosto. Era tão brilhante e quente como o sol de outono, a afastar as últimas sombras do seu passado. Na manhã seguinte, de volta ao seu deslumbrante escritório de CEO, Leonor reviu um briefing de notícias diário que o seu assistente preparara. Os seus olhos percorreram as manchetes. Uma cimeira global, flutuações do mercado de ações, um novo projeto de infraestruturas da cidade. Depois, um pequeno artigo escondido no canto da secção de notícias locais chamou-lhe a atenção. A manchete dizia: "Indivíduo sem abrigo detido por perturbação da ordem pública." O curto texto afirmava que um homem sem abrigo, Miguel Almeida,
Fora detido por furto e por causar distúrbios. Notava que ele parecia sofrer de instabilidade mental relacionada com o alcoolismo crônico. Leonor leu o nome que outrora estilhaçara o seu mundo, e não sentiu nada, nenhuma satisfação, nenhuma pena, nenhuma raiva, absolutamente nada. Ele era apenas um nome num jornal, um pedaço de trivialidade social irrelevante, menos importante do que uma pequena flutuação no mercado de ações. A vingança final, o fim mais completo, é esquecer. Relegar alguém tão completamente para o passado que ele deixa de existir no teu presente. Leonor virou calmamente a página, a sua mente já a avançar para a estratégia da sua empresa para o próximo trimestre. Ela levantou-se e caminhou até a janela do chão, ao teto, a olhar para o sol, a pôr-se sobre a cidade cintilante. Um futuro brilhante e infinito a aguardava. O passado estava finalmente, verdadeiramente, para trás.